A grande dúvida: compressa quente ou fria? Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa dúvida que é muito comum. 80, 90% das pessoas, né, que tem alguma lesão, que tem algum tipo de dor, né, a dúvida é quente ou frio. E hoje eu tô aqui para explicar o porquê dos porquês. Nós vamos começar com uma compressa de água quente. Então o calor, ele vai muito bem quando eu tenho uma contratura muscular, por exemplo. Então eu tenho ali um espasmo muscular, eu dei um mau jeito na região, né? Fui fazer um movimento, senti ali, carreguei alguma coisa pesada, eu tive um espasmo, a minha musculatura tá rígida. Então o calor, ele vai fazer com que ocorra uma vasodilatação ali e eu tenho um relaxamento daquela musculatura. Então, em casos de contraturas musculares, né, em caso de rigidez da musculatura, eu posso utilizar sempre uma compressa quente na região. Hoje a gente tem no mercado esse tipo de bolsa térmica com gel, que é muito prático, né? Vai tanto no micro-ondas quanto no freezer. Mas eu particularmente gosto da bolsa de água quente, aquela da vovó, né? Que a gente enche com a água quente, coloca um paninho fino, uma fraldinha, uma fronha, algo assim na pele para que você não tenha queimadura e deixa lá até perder calor. Essa, para mim, quando você tem que fazer uma compressa quente, é a melhor que tem. Falando agora da compressa de gelo, né? E não é compressa de água fria. Quando você tiver que utilizar o gelo, é o gelo mesmo, porque eu tenho que atingir uma determinada temperatura. Uma água gelada não é o suficiente, tá bom? Então, quando que eu vou fazer uma compressa fria, uma compressa gelada? Quando eu tenho uma lesão, quando eu tenho um trauma imediato, né? Então eu caí, bati, machuquei, na hora eu uso uma compressa fria, uma compressa de gelo. Por quê? Porque eu quero uma vasoconstrição. Eu quero segurar um pouco daquele edema que vai formar. Eu quero limitar aquela região fazendo uma vasoconstrição, né? Então, num primeiro momento, numa lesão aguda, num trauma imediato, eu quero sempre utilizar uma compressa de gelo. Por exemplo, caiu, bateu, machucou, tá lá praticando um esporte, teve uma lesão, teve um trauma, machucou o joelho, tornozelo, enfim, o punho, o cotovelo, o dedo, na hora é gelo. Eu quero fazer uma vasoconstrição. Eu quero segurar um pouco daquele edema, eu quero controlar um pouco naquele momento um processo inflamatório. O que é uma vasodilatação? Uma vasodilatação é quando eu tenho as veias e artérias, né? Ela tem um determinado calibre. Quando eu tenho uma fonte de calor, eu relaxo esse vaso. Então eu aumento a luz desse vaso para fluir mais líquido, para fluir mais sangue no caso. E uma vasoconstrição é quando eu contraio, eu fecho mais a luz desse vaso, restringindo um pouco mais do fluxo sanguíneo que passa na região. Essa é a diferença de uma vasodilatação e uma vasoconstrição, tá? Então o calor promove uma vasodilatação, o gelo promove uma vasoconstrição, tá? Mas eu tenho uma lesão que toda hora melhora, depois ela fica aguda novamente, e aí? Não bati nem nada, faço gelo, faço calor, né? Aí tudo vai do que a gente quer, né? Então assim, porque o que acontece? Com a vasodilatação, eu aumento a inflamação local. Mas aumentar um pouco da inflamação local,
vai ser muito mais dolorido do que a sensação de relaxamento que eu posso proporcionar para aquela musculatura no momento. Então a gente tem que colocar na balança, né? Em casos assim, que é o meio termo, a gente tem que colocar na balança. Eu aumento um pouquinho ali o fluxo sanguíneo, né? Estimulo talvez um pouquinho mais o processo inflamatório, mas em contrapartida eu tenho um relaxamento da musculatura que vai me trazer uma sensação muito maior de bem-estar, né? Então tudo isso a gente tem que analisar a situação e colocar na balança. Espero ter esclarecido dúvidas sobre esse tema que é muito comum, né? Aguardo a sua dúvida, né? Caso você queira um pouco mais, talvez uma explicação um pouco mais a fundo, fico à disposição. Clica no botão abaixo e deixe seu comentário.